Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar sobre o luto em uma série especial exibida ao longo do mês de novembro. No primeiro episódio, recebemos a psicóloga Daniela Blaut, falando sobre como lidar com o diagnóstico de luto antecipado. Tem ainda a Sheila Flash explicando sobre doenças psicossomáticas e como não poderia faltar, tem Jurema Responde. Olá, eu sou o Matheus Pacheco e você está assistindo o NAP TV. Dia 2 de novembro é finados. O luto é um assunto difícil e doloroso. Pensando nisso, a gente preparou para vocês uma série de programas abordando como poder falar sobre esse assunto e como seguir em frente. No primeiro episódio, a Daniela Blaut conversa com a gente sobre uma situação difícil que muitas famílias têm que passar. Como lidar com o luto de uma doença terminal, ou seja, o chamado luto antecipado. Confira aí. Então, estamos iniciando uma série de vários episódios relacionados ao luto, onde esse é o primeiro episódio que eu vou falar sobre a morte, o luto e as diversas formas de luto ao longo da vida, né? E de quando também se depara com um diagnóstico tanto precoce ou a questão de doenças neurodegenerativas ao longo da vida, né? Situadas e relacionadas à doença de Alzheimer ou doenças de Parkinson ou diversas formas de neurodegeneração a nível cerebral. A morte, ela é inseparável à existência humana, né? Para alguns se entende que a morte é o fim de tudo, acaba-se ali. E para outros a morte é algo de uma passagem. Então isso dentro de uma condição ótica, assim, de entendendo a vida, são várias formas e muito relacionada à espiritualidade também, que ao longo da vida que essa pessoa exerceu. Gosto sempre de trazer uma frase relacionada a isso, a morte, de Richard Bach, que ele traz, que a lagarta seria chamada como o fim de tudo, né? E ao mesmo tempo o mestre traria como a chamada borboleta. Então, podendo entender nesse contexto dessa frase de Richard, trazendo isso, que sair de um casulo a gente pode voar para outras dimensões. Isso causa medo, gera insegurança, dá uma sensação de o inesperado. E por que esse inesperado? É a relação do desconhecido. Então, quando o luto, a morte aparecem em determinadas formas, ela é inesperada ou anunciada precocemente, ela nos gera muita sensação de ansiedade, relação de tristeza, porque a gente se separa tanto do ente querido ou situações na nossa vida. Então se entende que luto é uma forma, né, de uma tristeza maior, uma sensação que a gente passa podendo entender não fisicamente, não somente a morte de alguém, a gente sofre um luto, podemos entender que ao longo da nossa vida a gente pode se deparar isso com perda de um emprego, uma situação, né, inesperada, perda de um amor que se acredita eterno, situações de diversas formas, e essa é uma reprogramação. Então a pessoa vai se dando conta ao longo da sua vida como ela sempre lidou com esses lutos, né, frente à sua vida. E também temos outras situações relacionadas à condição de diagnósticos, né? Onde a pessoa está vivendo a sua vida, tanto em idades das diversas, e ela recebe um diagnóstico, né? E essa família como fica, né? Impacta, é como se fosse uma morte anunciada, né? Dependendo da gravidade desse diagnóstico, a situação como se leva. Eu acho que hoje nós temos uma grande questão extremamente importante, que é o avanço da medicina, né? O avanço da nossa ciência, que nos auxilia com tratamentos. Hoje, todas as questões que a gente sabe precocemente, a gente tem um bom prognóstico, né? Seguindo tratamentos à frente e a cura. Mas quando isso não acontece e nos recebe um diagnóstico onde tem fases mais avançadas e a gente sabe que
para poder cuidar, né, tratar desses pacientes. Às vezes só são tratamentos paliativos, aqueles tratamentos que vão dar uma melhor qualidade de vida até chegar à sua finitude, mas ao mesmo tempo essa família impacta, né? Impacta, ela não consegue lidar com essa sensação de separação. A doença, por muitas vezes, se caracteriza em várias nuances, né? E esse paciente fica muito acamado, muito debilitado, e aí é uma forma de poder lidar com este luto na condição precoce, para poder buscar recursos internos, né? E eu falei anteriormente, a resiliência, ela é muito importante. O que vem a ser essa diversidade, né? O impacto num solo, numa sensação de uma diversidade muito importante na vida da gente, onde impacta emocionalmente, né? Aniquila aquela pessoa. Eu não me vejo numa condição de viver sem esta pessoa ou sem várias situações. E a partir disso, é necessário fazer uma ressignificação, podendo lidar, podendo ver que essa é a forma que a vida lhe apresenta. E neste momento que a vida lhe apresenta, poder entender quais os recursos e poder buscar também auxílio para esta pessoa que está em sofrimento. E quando vamos para doenças neurodegenerativas, que é o mais prevalente, a doença de Alzheimer, né? A doença que traz toda uma característica, essa pessoa ela não vem a falecer, ela vem a só mudar tanto traços cognitivos, o que é cognitivo, a linguagem, a memória, a localização, se orientar, e essa pessoa se torna muito dependente desses familiares. E, ao mesmo tempo, tem um percurso dessa doença de 10 a 15 anos, tem históricos de várias famílias com diversas questões do percurso dessa doença. E aí é como se ressignificar. Aquela pessoa já não vai mais conhecendo esses familiares, não vai reconhecendo aquela casa, e os familiares ficam buscando: onde está minha mãe? Onde está meu pai? E assim vão também adoecendo, se entristecendo muito, e aí a gente diria que é o estresse do cuidador, mas neste momento há uma transição do luto. O luto de perder aquela pessoa ativa, se era um profissional, era um pai de família, mãe de família, regia pelas suas coisas, ele acaba perdendo essa condição e se torna dependente e descaracterizando muitas questões, até fisicamente muitas vezes, mas ao mesmo tempo da sua performance como vida. E essa pessoa, esses familiares, eles buscam em muitos momentos, quando não lidam tão bem com esse luto, e até uma resistência de aceitar. Então, o primeiro impacto, né, quando se vem a condição mais de diagnósticos e situações referente à saúde, é a negação. Não tem, não existe, não, isso é natural de envelhecer mesmo, ou um diagnóstico de câncer, né? Não, isso não é, não conseguimos acreditar, e busca, e daqui a pouco a doença ela vai trazendo traços e ela vai mostrando, sim. E essa negação ela não tem, né? Ela se demonstra de outras formas, e muitas famílias ficam muito irritadas, às vezes não aceitando. E aí se torna muito mais difícil lidar com a realidade, e pior também, este paciente não é assistido adequadamente, tanto medicamentosamente, podendo ser bem assistido, e como uma equipe multidisciplinar que sempre é importante trazer. Então, a forma de luto, a morte, é poder lidar ela com mais naturalidade. Parece que na nossa sociedade falar sobre morte é uma coisa que não é muito aceita. Se a gente pensar um pouco culturalmente no passado, né, era um certo tabu, mas eu acho que quanto mais podermos falar, trazer isso à tona da família e deixar essa pessoa, após também a morte, de fato, né, ela viva de uma outra forma, né? Estando pulsando internamente, lembrando de coisas, porque ela fez parte e é a história de cada um. E eu acho que isso é a forma melhor de poder lidar com a condição do luto, a condição da sua vida, porque esta família tem que seguir, as coisas vão seguir, e muito melhor é poder lidar com isso, com a naturalidade, mas dando suporte, né? Dando uma fase, uma transição da doença, ou até mesmo situações relacionadas, né, à própria morte em si. Legal o primeiro episódio, não é mesmo? Na próxima semana eu sigo falando com vocês sobre como falar sobre luto com as crianças. Vejo vocês lá.
Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine essas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Agora você assiste Sheila Flash, falando sobre o que são doenças psicossomáticas e como diagnosticá-las. Então hoje nós vamos falar sobre psicossomática, né? Então, para iniciar é interessante já falar um pouquinho da palavra psicossomática em si, que é uma palavra repleta de significado, né? Psico, referente à mente, e soma, que é referente a corpo, né? Então, a palavra já vem mostrando essa interação corpo e mente. Até dado momento histórico, né? O corpo, ele era dissociado da mente. Ele era, por si só, os seus sintomas, as suas questões, as suas doenças, elas eram olhadas de forma pontual, né? E com o passar do tempo, foi olhado que existe uma interação entre corpo e mente. Então, as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles estão diretamente relacionados com o que se passa no nosso corpo físico, né? Então, muitas vezes, essa questão do equilíbrio do corpo, né, ele é devido a um equilíbrio mental, um equilíbrio emocional. Já se diz, né, mente sã, corpo são.
Então, é importante que a psicossomática mostra que, às vezes, quando nós temos questões emocionais não bem resolvidas, questões que nos incomodam, questões que fazem mal pra gente, muitas vezes não de forma consciente, mas inconsciente. Uma discussão que ficou mal resolvida, muitas vezes fica aquela questão mais no âmbito inconsciente. Só que o que fica recalcado no inconsciente, ele precisa ser dado vazão. E quando a gente não consegue elaborar uma questão, quando a gente não consegue trazer para a consciência da gente essa questão, o que acontece? O corpo dá vazão, né? É como se o corpo quisesse falar conosco que algo não está bem, né? Então, muitos autores colocam que quase todas as doenças são psicossomáticas, tratam o homem como um ser psicossomático, afinal, é uma interação corpo e mente. Vamos supor, quando a pessoa está com muita raiva, né? Às vezes tem um rubor facial. Isso mostra que aquele sentimento, aquela emoção, o pensamento que a pessoa teve tem uma ligação com o físico, né? Ou quando uma pessoa está com medo de falar em público, tem um tremor, muitas vezes, né? Quando a gente está muito alegre, que dá aquela sensação de conforto no corpo, né? Ou quando alguém está apaixonado, vê a pessoa amada, o coração acelera. Então, são tudo evidências da relação das emoções, dos pensamentos com o corpo. Então, é muito interessante que se consiga tomar consciência de que quanto mais a gente traz um equilíbrio, né, dessas emoções, mais saudável a gente tende a ser, né? Tem muitas doenças que elas, consideradas psicossomáticas, elas têm uma forma física de se manifestar através de exames. Vamos supor uma gastrite, né, da pessoa ficar muito tensa, muito nervosa, não digerir muito bem algumas situações, acaba afetando o corpo de uma forma real. A gente consegue diagnosticar através de exames. E às vezes uma pessoa tem uma dor de cabeça, faz milhares de exames e não encontra a causa da dor de cabeça. Porque o fundo emocional, ele existe, né? Ele está presente e ele precisa ser levado em consideração. Só que muitas vezes o que acontece? As pessoas tomam uma medicação para curar aquele sintoma e não conseguem encontrar a causa, não param para olhar a causa, né? E quando é feito esse olhar, a pessoa começa a ter consciência de como está seu corpo, de como está se sentindo. Se está tendo uma dor, por que será que ela está tendo essa dor, né? E começar a entender essa relação, a pessoa consegue sim se curar, ela sim consegue ter muitas melhoras, né? Então, essa questão, a pessoa tem que conseguir se dar conta de trazer essa observação para si. E não pensar sempre em curar o sintoma, porque tomar um remédio é muito fácil. Agora, a pessoa conseguir olhar para suas emoções e daqui a pouco se dar conta que tem algo que não está bem resolvido, algo que ela não tem consciência, mas que ela precisa se autorizar a olhar para si, né? E o que acontece muitas vezes na terapia, que a gente consegue identificar muitas causas de doenças, né, que estão somatizadas no corpo e não se tinha ideia que era uma questão emocional, que nem tem a fibromialgia, né, que ela é uma doença que não tem um exame que comprove, né, mas que se a gente for fazer uma escuta das pessoas que têm essa doença, ela tem uma vida inteira carregada de sofrimento, de dores, que vai sufocando situações e que uma hora aquilo vem através do corpo da vazão, né? Então isso é um assunto que até a gente pode falar um outro dia sobre fibromialgia, porque é uma doença que muitas pessoas têm e não sabem nem que tem, né, que é de difícil diagnóstico e que é uma doença totalmente psicossomática, né? Tem alguns
algumas outras questões, sim, sempre tem a questão do corpo, do funcionamento, da parte genética, isso tudo tem. No caso da fadiga crônica, né, a pessoa ela é colocada num estresse constante, num ritmo de vida acelerado, a pessoa não para, a pessoa não se percebe, ela vai se levando a um ponto máximo tal que ela não dá mais conta, né? Então o corpo começa a dar os sinais, eu tô cansado, eu não aguento mais. E hoje os médicos, muitas universidades, né, do curso de medicina, eles já estão passando mais essas questões das emoções, né? Essa questão psicossomática. Então hoje os médicos eles estão começando a ter um olhar diferente, né, um olhar diferenciado para o que acontece com o paciente, né? Por isso que muitas vezes o paciente vai no consultório e tem aquela queixa, né? Eu fui no médico, o médico nem me olhou. Por quê? Porque o paciente, ele está buscando aquele olhar. Esse assunto, ele é muito amplo, tem muito conteúdo associado a esse tema, né? E é muito difícil da gente conseguir se aprofundar muito em tão pouco tempo, né? Mas fica a sugestão para as pessoas se olharem de uma forma diferente, olharem a doença de uma maneira diferente e se sentir a necessidade, buscar ajuda, buscar uma terapia para que ela entenda melhor a causa daquele problema que ela está tendo, daquele sintoma que está aparecendo. E que tal um pouco de humor? É hora do Jurema Responde. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo o programa, que eu sei que passa nas 3 ordens, então bom dia, boa tarde, boa noite. Assim, vamos seguir com nossas perguntas? Tem um monte de perguntas, vamos ver. Essa não disse o nome, é uma mulher. Meu marido é grosso, me bate, não me dá atenção. Fico muito triste com isso porque amo ele. O que eu faço? Nossa Senhora, querida, que bom que você me mandou a pergunta, que bom, você precisa conversar, eu preciso dizer umas coisas pra ti. Assim, ó, eu sei que você ama ele, eu já fico triste com isso, como é que pode esses homens fazer essas coisas com as mulheres? Não pode vocês também, marido dessa aqui, não pode fazer assim. A mulher tá ali pra ficar junto contigo, ser tua companheira, não pra bater, pra ser grosso. Que coisa séria. Depois as mulheres ficam grossas também, não sabem por que as mulheres ficam grossas. Também sim, a gente faz o retorno daquilo que as pessoas fazem pra gente. A mulher só não bate garrando porque é mais miudinha que tu. Só porque tu é mais fortão, tem direito, acha que tem o direito de vir assim? Que coisa séria, coitadinha. Só um pouquinho, me recuperei. E agora fiquei brava também. Assim, ó. Primeiro, eu sei que você ama. E é difícil, né? Quando você casa, se vincula com a pessoa. Ó, que chique, eu falando nome meio complicado. Vincula. Isso é minha filha que me ensinou. Se vincula com a pessoa, fica difícil. Fica difícil, depois tem os filhos, tudo, né? Eusébio, ele era grosso de vez em quando, mas nunca encostou a mão em mim. Mas assim, ó, você tem que conversar com alguém que pode te ajudar, né? Tem pessoas que podem ajudar, você tem que falar com essas pessoas, pedir ajuda. Não pode ficar assim, só fazer pergunta aqui pra Jurema, não dá. Tem que procurar outros lugares pra falar dessas coisas. Não pode deixar, não pode permitir que isso aconteça. Não quero mais, você tem que se empoderar. Outra palavra importante, empoderamento. Se empoderar e dizer assim, não quero mais isso. E sai, porta fora. Eu sei que é difícil, mas procura ajuda. Você não pode ficar assim desse jeito. Não pode aceitar essa situação.
Tem pai, tem mãe, tem irmã, tem tia, tem amiga. Vai conversar com essas pessoas. Vai pedir ajuda para essas pessoas. E se o troço tá muito complicado, vai na polícia. O último caso, vai na polícia. Não pode ficar esperando. Depois fica esperando, acontece uma coisa mais séria. Querida, vai procurar ajuda. Não fica assim. Não dá pra ficar aceitando essas coisas. Você é capaz, querida. Você pode lutar contra isso. Você tem o direito disso. Vai lá. Bota os filhos embaixo do braço e sai. Mas vai lá atrás de ajuda. Não fica assim, querida, tá? Vai lá, procura ajuda. Não aceita isso, tá bom? Agora essas perguntas aí já me deixam tudo assim. Eu não sou psicóloga. Então eu não sou psicóloga, eu posso chorar, tá bom? Ai, meu Deus do céu. O programa de hoje está terminando, mas a gente segue com vocês no nosso canal no YouTube e no Facebook. Ou ainda liga pra gente e sugira o que você quer ver no nosso programa. Você fica agora com a programação da Vale TV. A gente se vê na próxima semana. Tchau! Oi pessoal, antes de encerrar o programa, eu quero lembrar que hoje é um programa especial porque é o nosso 30º programa. A ideia do NAP TV surgiu de podermos trazer assuntos de relevância para uma qualidade de vida e um cuidado emocional, e a gente teve parceiros que apoiaram essa ideia. Então eu quero deixar o meu muito obrigado para Krause Assistencial e para Exatos, que desde o início nos acolheram com a ideia, aos profissionais do NAP que tiram um tempo para esclarecer as dúvidas que a gente recebe, de vocês também. Também quero agradecer a vocês, telespectadores, que têm dado um retorno muito bacana para o programa, e ele tem sido feito através de sugestões de vocês e é feito com muito carinho para vocês. Então, o nosso carinho muito especial, e a gente espera vocês toda semana, quintas-feiras, aqui com a gente no NAP. Krause Assistencial apresentou NAP TV.